Olá, você que é papai, mamãe, que cuida de crianças, eu sou a Simone, sou psicóloga e esse é o nosso canal, Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, IPJO. Hoje eu gostaria de pensar com vocês aí sobre família e ordem. O que será então que nós queremos, né, ou entendemos sobre ordem? Vamos ver primeiro então os nossos dois textos bíblicos de hoje. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 22, nós vamos estar lendo do versículo 37 ao versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. E o segundo texto está em Êxodo, versículo 20, nós vamos ler os versículos, Êxodo capítulo 20, nós vamos ler os versículos 3, 5 e 12. Versículo 3 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 5: Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E versículo de número 12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que será que esses versículos têm a ver com ordem? Só que eu gostaria que vocês pensassem não ordem no sentido de mandamento, apesar desses versículos serem mandamentos, mas ordem no sentido de organização, primeiro, segundo, terceiro, né? Então, o que acontece em muitas famílias hoje em dia e que acaba trazendo prejuízo não só para a criança, mas para o pai, para a mãe, para a pessoa ali que deveria ser autoridade na família? O nosso problema é que nós invertemos a ordem das coisas. Por quê? Porque, por exemplo, para um cristão, quem que deve estar acima de todas as coisas? O que a gente leu lá em Mateus, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, acima de tudo e de todos deveria estar Deus. E depois, a gente vê ali também no texto de Êxodo que fala, né? Não farás para ti a imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. E depois fala o quê? Que nada deve tomar o lugar de Deus. Que nada deve ser adorado no lugar de Deus, que nada deve ter mais importância do que Deus na nossa vida. E depois que deu essa grande ênfase, né, do lugar de Deus na vida, vai e fecha dizendo o quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, aí é um mandamento para os filhos. Então, a gente vê o quê? Que primeiro ali está dizendo sobre adoração a Deus e depois fala dos pais em lugar de honra. E só honrando pai e mãe é que vem a bênção de Deus sobre os filhos. Então, a questão principal que traz muitos problemas nas famílias hoje em dia é exatamente isso, não respeitar o princípio de ordem, de quem vem primeiro. Primeiro Deus, depois pai e mãe e depois filhos. Os filhos só vão ser abençoados se eles respeitarem pai e mãe, né? E reconhecerem que acima de pai e mãe, só Deus. Mas o que a gente vê nas famílias atualmente? Crianças que são o Deus da casa. Não estou exagerando. Por quê? Porque a família toda gira em torno da criança. E o pior, isso não é um problema novo, né? Em 1986, acho, o Dr. John Drescher, ele já estava falando desse problema, de famílias que colocam os filhos como centro do lar, né? Se o filho acontece alguma coisa com ele, o pai não sai onde precisa. Se o filho quiser tal coisa, eu não pago essa conta para atender o desejo do filho. Então, faço horas a mais de trabalho para dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E aí que mora o problema, dar para o filho tudo faz com que ele não valorize nada. Dar toda a atenção do filho faz com que ele não atente para coisa nenhuma. Então é necessário que o princípio da ordem, da hierarquia, seja respeitado dentro da família. Seu filho, sim, tem que te honrar como pai e como mãe, como autoridade sobre ele. Não adianta você querer ser amiguinho do seu filho. Pai e mãe é só
ele tem amiguinho para todo lado, ele tem amiguinho na escola, ele tem amiguinho no bairro, ele tem amiguinho entre os primos, ele tem amiguinho lá se ele faz um curso, ele tem amiguinhos na igreja, para todo canto seu filho tem a oportunidade de ter amiguinhos. Agora, pai e mãe é só você. Então, se você deixar de cumprir esse papel de alta responsabilidade diante de Deus, de ser pai e mãe, para ser amiguinho do seu filho, você está em pecado. Não tem jeito. Por quê? Porque os pais foram chamados por Deus para ser responsáveis por esses filhos. E os pais têm que ensinar para os filhos, sim, que eles devem honrar e respeitar. Porque se você não ensina o seu filho a te honrar e a te respeitar, você está trazendo maldição sobre a vida dele. O texto de Êxodo é muito claro, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que você seja bem sucedido, ou seja, para que você tenha sucesso, para que você tenha prosperidade. Então, se você permite que o seu filho te desrespeite, se você permite que ele mande na casa, você está trazendo maldição sobre a vida dele e, infelizmente, sobre a sua também. Porque um filho que não respeita, que não honra pai e mãe, vai ser um filho que vai fazer você passar vergonha, né? Provérbios já fala que a criança entregue a si mesma vem a entristecer a sua mãe, vem a ser um contínuo motivo de brigas entre marido e mulher. Então, é mais que necessário que a gente coloque as coisas na ordem que elas devem ser. Em primeiro lugar, Deus. Vou adorar a Deus, vou colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida, vou realmente dar a Deus aquilo que é devido. Depois, enquanto pai e mãe, eu sou a autoridade, então eu tenho que ter a minha própria vida. Eu tenho que ter as minhas responsabilidades e fazer com que esse filho entenda que o mundo não gira em torno dele. Mesmo porque pai e mãe é o primeiro exemplo de autoridade que a criança tem na vida. Então, ela aprendendo a respeitar pai e mãe, ela também vai saber respeitar o seu chefe no trabalho. Ela aprendendo a honrar pai e mãe, ela também vai aprender a honrar as figuras de autoridade. Então, tudo começa em casa, né? A psicologia já fala que o processo de socialização começa no lar. Primeiro, a criança o quê? Aprende a conhecer o mundo através do seu contato com a mãe. Depois, nesse processo de socialização, ela vai o quê? Ter o contato com o pai. E o pai é que vai mostrando para ela o convívio em sociedade com as outras pessoas. Então, pai e mãe juntos é quem vai ensinar para esse filho o quê? O respeito às autoridades. Pai e mãe juntos é que vão ensinar esse filho a o quê? A saber que na vida tem uma ordem, que tem uma hierarquia, que precisa ser respeitada. Porque quando a gente não respeita a hierarquia, a gente sofre. E muito com isso, né? Não adianta a gente fingir que não é verdade, porque é verdade. Então, o que precisamos? Realmente respeitar o princípio da ordem. Primeiro Deus, depois pai e mãe, depois os filhos. Porque essa é a nossa responsabilidade. Se nós queremos ter uma família feliz, se nós queremos ter filhos abençoados por Deus e que sejam bem-sucedidos, esses princípios precisam ser obedecidos, tá bom? Então, pense sobre isso, coloque diante de Deus, né? Não jogue fora o privilégio que Deus te deu de ser o pai, de ser a mãe, de ser aquele que vai encaminhar a criança, que vai mostrar o caminho que deve andar. Lembra que a gente já falou sobre isso outro dia? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então é nosso papel ensinar, é o nosso papel mostrar o caminho. Amigos, a criança tem muitos, vários por aí, né? Pai e mãe, é só você. E quem faz é o papel de maternagem e paternagem, seja avô, tio, né, responsável pela criança, um tutor, você é a figura de autoridade. Então, você que vai ensinar para ela quais são os limites, do que ela precisa. Porque senão fica a criança perdida, entregue a si mesma, que vai ser vergonha. Não vai ter jeito, tá bom? Então, que Deus nos abençoe para que eu e você realmente assumamos o papel que Deus nos deu e façamos aquilo que for melhor, né, para a vida dos nossos filhos, das crianças que estão sob o nosso cuidado. Que é, primeiro, ensiná-las a honrar e respeitar o nome de Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas, né? E honrando pai e mãe e abençoando também a vida de outras pessoas. Porque quando há honra e respeito na família, há honra e respeito na sociedade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você.